Boa tarde, meu povo e minha pova do curso de administração, sétimo período. Aulinha do tio Steverson hoje. Hoje vai ser um pouquinho mais longo os vídeos, tá bom, pessoal? Eu não vou utilizar o quadro porque o assunto já foi ministrado. Hoje o objetivo meu aqui é a gente apenas rever o que a gente já fez, tá certo? O objetivo aqui, pessoal, é a gente fazer uma revisão rápida, né? Eu acho que eu vou gravar aí 1 hora de vídeo, mais ou menos, distribuído nos 2 ou 3 vídeos no máximo, com o objetivo de vocês reverem todo esse conteúdo. Eu vou tentar sintetizar tudo que a gente falou de uma certa maneira que vocês compreendam de forma sequencial, tá bom? A primeira informação que eu quero dar para vocês é o seguinte: a revisão é só para a gente relembrar, para a gente citar os tópicos importantes. Só que aprender mesmo é no dia a dia, na sala de aula. Se vocês estão fazendo as atividades, se vocês estão assistindo às aulas que eu estou mandando, os vídeos, enfim, conversa comigo, manda o WhatsApp, manda áudio, sempre está antenado com o assunto, vai ser de boa na lagoa. A prova, pessoal, ela não é para ferrar ninguém. Não precisa ficar apavorado, não. Essa turma, inclusive, é muito boa, porque essa turma, praticamente tudo que eu passei para vocês, tá todo mundo em dia. Eu acho que tem 1 ou 2 alunos que estão me devendo uma coisinha ou outra, mas na média geral, 99% de vocês me entregaram tudo, né? Então, é um ponto positivo. Então, eu só vou rever esses conceitos para trás, esses assuntos que a gente já tratou, e eu gostaria que vocês pegassem o caderno, que eu vou fazer um simples comentário de cada aula. Eu também estou com o caderno aqui, ó, para mim relembrar vocês. E eu quero que vocês fiquem tranquilos quanto à prova, que a prova basicamente é o reflexo do que você aprendeu. A prova basicamente é o reflexo do que eu passei. É nessa prova que eu vou saber se eu fui feliz ou infeliz nas minhas explicações e se vocês também foram felizes ou infelizes nas aulas, né? Minha missão como ensinar e a missão de vocês como aprender, né? Se tiver notas ruins, é porque teve erro nessa comunicação. Ou eu fui infeliz na hora de ensinar, ou vocês foram infelizes na hora de aprender. Podendo perguntar, podendo interagir, achando que aprendeu, mas na realidade entendeu errado, tá certo? Então eu quero, no início desse vídeo, só deixar vocês de boa, sem medo, relaxa. A prova simplesmente é bem facinho. Acho que vai ser 10 questões que foi padronizado, 5 vai ser fechadas de marcar X ou V ou F e outras 5 vai ser abertas, tá? Mas essas perguntas que são abertas, eu interpreto elas, né? Eu realmente vejo o que vocês entenderam. Mas eu gosto muito da maneira que vocês escrevem muito bem, vocês na média, né? Claro que uns precisam melhorar, outros estão melhor, além ou aquém, mas na média tá legal. Então, é isso, tá certo? Então vamos lá, eu quero que vocês peguem um caderno, que eu vou comentar aqui cada aula, tá? Eu acho que eu vou fazer uns 3 vídeos aqui, vai ficar um pouquinho longo, mas faz parte, essa revisão nossa. Não vou usar o quadro, porque eu não vou copiar mais nada, só quero rever o que a gente já passou. Como eu quero tudo ao vivo, né? Vamos beber água também ao vivo. Pessoal, a aula do dia 4/2, que o primeiro encontro nosso foi só aquela dinâmica para vocês se apresentarem, falar quem vocês eram e tal, né? Dia 4/2, que foi o nosso segundo encontro, eu li as minhas 10 respostas, né, falando um pouquinho de mim. Depois eu apresentei para vocês que essa disciplina ela só faz sentido nessa grade, desse curso, por causa do ciclo de vida do produto. O que é esse ciclo de vida do produto? É a sequência da vida dele. Todo produto ele tem a sua fase de nascimento e ele vai chegar um momento que ele vai morrer. Todo produto. Ele nasce e ele morre. É igualzinho o ciclo de vida do ser humano, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? Todo produto também. E um produto já não é nascer, crescer, produzir e morrer. Um produto ele é a fase de introdução, crescimento, maturidade e declínio. Grava isso. A fase de introdução é o início, que é aquela pontinha mais baixa. A segunda fase, que é o crescimento, é quando começa a subir. A terceira fase, que é a maturidade, é essa fase aqui em cima. E a fase de declínio é quando ele começa a cair e morrer. E por que essa disciplina a gente aprende isso? Porque do mesmo jeito que o ciclo de um produto dele está aqui em cima, no top, daqui a pouquinho ele vai estar morrendo. Então, quando um produto estiver aqui no topo, eu já vou ter outro produto aqui, ó, nascendo, crescendo. Porque quando esse aqui estiver crescendo, que esse aqui estiver morrendo, esse aqui fica no topo. Então eu vou ter vários produtos dessa dinâmica, tá? Para a empresa nunca morrer. Então é esse que é o pensamento. Por que existe um ciclo de vida do produto? Porque eu preciso saber em qual nível que esse produto está, porque eu sempre preciso lançar coisas novas.
tá certo? Também é chamado, né, a matriz BCG. É uma outra teoria, né? Ciclo de vida do produto é um nome, e matriz BCG é o outro nome, que é basicamente número 1, oportunidade, número 2, estrela, número 3, vaca leiteira, número 4, abacaxi. Número 1, oportunidade, por quê? Porque está nascendo uma coisa nova. Número 2, estrela, porque está começando a brilhar. Número 3, vaca leiteira, porque é onde começa a dar o dinheiro. Uma vaca leiteira é aquela vaquinha que você vai todo dia lá e tira o leitinho dela. E número 4 é o abacaxi, mas não é o abacaxi a parte doce, não. É o abacaxi a parte ruim, aquela coroa que machuca, que espinha, tá? É a parte ruim mesmo. É aquele ditado, né? Comeu a carne, agora tem que roer o caroço, né? Roer o osso até o fim. Então, se você lançou um produto, do mesmo jeito que vai ter a fase boa, que é da vaca leiteira, vai também ter a fase do abacaxi e você precisa compreender isso, tá? Então, esse aqui é o resumo da aula 2. No nosso segundo encontro, eu falei que por que nós precisamos compreender o empreendedorismo e o empreendedor. Precisamos compreender porque ou nós vamos nos tornar um empreendedor, porque o empreendedor é aquele que cria a ideia, ou melhor, uma ideia que existe. Então, por que a gente vai se tornar um empreendedor? Por que a gente precisa estudar o empreendedorismo? Porque ou nós vamos nos tornar um empreendedor e vamos inovar com essas criações, ou vamos trabalhar para alguém que é empreendedor, ou basicamente você vai estar numa empresa, realizando um projeto, ou atuando em algum setor, e vai ter o dono, o gerente, o diretor, ou pessoas da empresa que vão criar ideias novas constantemente. E essa criação de ideias novas constantemente é o ato, é o dom de empreender. Então, para você não ter aquela mentalidade pequena, para que isso? Que bobeira, que enjoeira, não sei para que isso, aquele ser humano reclamão, você tem que compreender que existe o dom de empreender. E aí eu limitei uma aula específica só para falar isso. Que o empreendedor é aquele que torna um sonho realidade. Que ele ele torna a ideia, a forma da ideia, a ideia de sonho para a prática. Que ele acredita no algo que é impossível, ele tem motivação, ele tem entusiasmo. Aí na motivação eu falei sobre os fatores internos, os fatores externos, que a motivação é algo que está dentro de si. Lembra que eu falei sobre isso? Que o entusiasmo é algo que é sublime, ele está acima da motivação. Que o entusiasmo é Deus em si, a teoria. Ou seja, quando a gente consegue exteriorizar a melhor parte de nós que nós temos, dentro dessa motivação. Então, se você vê uma pessoa segunda-feira, 7 da manhã, vibrando, pulando, porque está extremamente empolgado e motivado por alguma coisa, ótimo. Não desmotive ela, é difícil ficar motivado, né? Outra coisa, ter identidade. Lembra que eu falei sobre empreendedorismo? Que a pessoa que tem identidade, ela sempre procura saber quem é você, a sua identidade, ela foca no objetivo, ela sabe que as coisas ruins existem, ela tem aliança, compromisso com aquilo, e ela sempre faz um pouquinho mais. Então é os 5 dedos da motivação, certo? O empreendedor também, ele se apaixona por uma ideia, ele tem uma fé inabalável. O que é isso? Por mais que o governo fale, a crise está ruim, a economia, não sei o que, não tem dinheiro, isso, aquilo. Por mais que, não importa, ele tem uma fé que supera tudo isso. Ele gosta de encrenca, ele tem o sangue na veia de empreendedor, eu quero resolver, ele dá conta de resolver. Enfim, ele enxerga a oportunidade, ele assume o risco e, resumindo, o empreendedor, ele bota na prática. Então, tudo que a gente vai falar aqui na disciplina, por que nós precisamos compreender bem o que é empreendedorismo? Precisamos compreender porque o empreendedorismo é o cara que vai motivar a empresa. Se não tiver empreendedor na empresa, a empresa vai quebrar, vai morrer, porque ela não vai ter mais ideias. E se ela não tiver mais ideias de inovação, o concorrente vai comer ela, vai simplesmente morrer ela. O share de mercado, que nós falamos na aula passada de ontem, vai acabar morrendo. Vai só diminuir a fatia, diminuir, até que o concorrente vai e come ela. Tá certo? Então, ou seja, precisa sim de ter empreendedores, pessoas que pensam positivo, que pensam longe na empresa. Tá certo? Foi isso que a gente falou na aula do encontro 3, tá? O encontro 4. Encontro 4, a gente vai vir para... Cadê minha régua? Cadê? Aqui. No encontro 4, nós falamos que existe 2 maneiras de realizar um tipo de serviço. A maneira é por rotina e a outra maneira é por projeto.
Normalmente, boa parte da população, dos profissionais, realizam os seus serviços, as suas atividades por rotina. E o ideal de realizar uma atividade é por projeto. O que é a diferença? O que é um projeto? Basicamente, deixa eu pegar aqui a definição. Projeto é tudo que é um esforço temporário para atingir um resultado único através de objetivos específicos dentro de uma área multidisciplinar. Então vamos por parte aqui. O que é um projeto? O que é esforço temporário? É porque não é eterno. Diferente da rotina. A rotina, ela é eterna. Hoje, amanhã, depois da manhã, segunda, eternamente. E o projeto não. O projeto ele tem um tempo. Mesmo que você trabalhe numa empresa fixa, que você faz as mesmas coisas, mas você tem que... O que seria, então, realizar um serviço rotineiro numa empresa que é rotineira? Estipular metas. Então, vamos estipular essa meta até aqui. Ó. Até aqui, vamos supor que nós estamos aqui, nesse nível. Então, daqui até aqui, ó, é um projeto, é uma meta. Então, nós vamos trabalhar pensando nesse círculo aqui, ó. Desse início aqui que nós estamos até essa meta. Então, nós vamos determinar uma data, um dia, um recurso, a quantidade de pessoas, vamos determinar tudo. Porque quando a gente faz isso, que a gente determina datas e cobra baseado nisso, nós estamos falando de projeto. Tá certo? Então, o que é esforço temporário? Porque não é eterno. Aquele esforço que você está tendo para fazer aquilo não é eterno. Daqui a pouquinho vai acabar. O que é os objetivos? O que é o resultado único? É tanto um produto, um evento ou um serviço. Só que você pode lançar coisas novas, você pode lançar um produto novo, um evento novo, um serviço novo. Ou, na grande maioria, porque atualmente tem muitas coisas já lançadas, você pode melhorar um produto, você pode melhorar um serviço, ou você pode melhorar um tipo de evento. Certo? Que é a inovação. Inovação é inovar, que é algo novo. Ou melhorar algo existente. Inovar ou melhorar. Tá bom? E quais são esses objetivos? Sempre vai ter um objetivo geral e alguns específicos. O geral, qual que é o objetivo geral? É atender esse resultado único. O resultado único, basicamente, seria atingir esse foco que você quer. Tá? E o que seria esse multidisciplinar? Porque você vai envolver, no mínimo, 3 tipos de recurso. Por que no mínimo? Porque é o recurso humano, material e humano, financeiro e temporal. Então, humano, material e temporal. Só que a gente pode abrir mais esse leque. Nós sempre falamos de humano, material e temporal. Humano, gente, material, recurso e temporal, tempo. Só que esse aqui é o básico, mas nós podemos abrir esse link em mais 5 partes. Podemos abrir ele em humano, material, financeiro, humano, material, financeiro, tecnológico e o outro eu me esqueci, vou até olhar aqui. Não é relevante não, eu estou só abrindo o leque mais ainda. Eu estou só abrindo mais o leque para... Cadê? Eu até comentei isso na outra disciplina agora há poucos dias atrás. Não me lembro qual disciplina que foi. Enfim, eu sei que quando a gente abre o leque todo, são cinco fases. Porque é muita disciplina, muita aluno, eu tô ficando maluco aqui. Mas vamos voltar para o que interessa na nossa aula, que é o resumido. O humano, o material e o temporal. Tá bom? Eu sei que ainda tem o... Ah, sim! Eu lembrei que agora já aqui, ó. Humano, material, financeiro, temporal e tecnológico. 5. Tá? Porque aí, quando a gente abre o leque todo, a gente separa o que é material de financeiro e do tecnológico. Bom, continuando. E ao longo de um planejamento, nós estamos falando de planejamento, seja de projeto de produto ou acompanhamento de projeto de produto, que seja, né? Ao longo de qualquer tipo de planejamento ou de qualquer conduta na sua vida, tanto pessoal como profissional, lembre dos 3 tipos de ajustes de planejamento que existe, que é o preventivo, corretivo e o preditivo. Importantíssimo isso aqui. Eu vou colocar uma pergunta sem dúvida disso aqui na prova. O preventivo, você acompanha você acompanha o caos. Quer dizer, você corrige o caos, o problema, antes do caos, mas sem acompanhamento.
O corretivo, você corrige o caos, mas depois que estourou, que explodiu, que deu problema. E o preditivo, você vai acompanhando, para que antes de acontecer o caos, você vai lá e corrige. Tá certo? O que seria esse esforço temporário lá na construção desse projeto? Eu ainda estou na aula. Pessoal. Deixa eu abrir aqui. Eu ainda estou na aula no quarto encontro, viu? O que é o esforço temporário? O curtíssimo, curto, médio e longo prazo. O objetivo é atingir lá o resultado do problema, tá? O que mais que eu posso ter de exemplo aqui? Ó? O planejamento, para ser planejamento, tem que ser estruturado, início, meio e fim. Os recursos humanos é todas as pessoas envolvidas, seja você, terceiro, funcionário, amigo, etc., prestador de serviço, todos os seres humanos que estão envolvidos. Recurso financeiro pode ser próprio, como pode ser terceiros. O que é análise temporal? Uma ferramenta extremamente simples e fácil para analisar o que foi planejado e o que foi realizado, que é o cronograma. Dentro da distribuição desse recurso humanos, uma ferramenta extremamente funcional é a pirâmide, né, de Maslow, que é onde que separa o tático, o estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é quem está lá em cima, o tático é os coordenadores, supervisores, e o operacional é quem bota a mão na massa. Tá? Quem que é mais importante? Não tem mais importante, cada um no seu nível. Não tem como, vamos tirar esse nível aqui que não tem importância. Não, negativo. Todos os 3 níveis têm muita importância, tá bom? E esses tracinhos que tem em volta do organograma é linha de comunicação, tá? Serve, é importante. Isso para quê? Para ninguém mandar em pessoas que não podem ser mandado. O grupo de pessoas que fica na minha coordenação é esse grupo. O outro grupo de pessoas que fica na coordenação do outro chefe é aquele outro grupo. E assim por diante. Dentro desse organograma é extremamente ideal que as pessoas, que os administradores que estão compondo isso, descrevam as atividades, as competências de cada cargo, tá? Para não ficar naquele negócio, mas era lógico que você tinha que ter feito isso. É lógico, mas não fez, não estava descrito, não estava previsto, eu não sabia, eu não fiz, e aí? Né? Não fez, tá? Vamos lá, pessoal, continuando. Encontro 18. Nosso encontro 18 era para vocês elaborar um simples projetinho, o encontro 18, o encontro 6. O encontro 5 eu já aproveitei e falei junto aqui. O encontro 6 é para vocês elaborar um projeto, um projetozinho simples de vocês, que vocês teriam vontade de realizar como utilizando recurso humano, financeiro, recurso temporal. Isso aí foi só uma atividade para botar em prática. Nesse mesmo encontro 6, eu falei sobre o que envolve a criação de um novo produto, que envolve 3 grandes áreas, né? Na indústria, que você faz o produto, quer dizer, vamos do início. Quando você pensa num produto, nasce aqui no meio aqui, ó, que é o uso e as funções dele. Você pensa no uso e nas funções dele. Depois você pensa em 2 vertentes, em quem vai produzir e quem vai comprar. Primeiro você pensa quem vai consumir, depois quem vai produzir. Então, quando eu lanço um produto, eu tenho que pensar essas 2 vertentes. Quem vai produzir, como que vai ser produzido e quem vai comprar, como é que vai comprar. Pensando ainda nos produtos aqui, ó, eu tenho que pensar em 3 funções. Eu tenho que pensar na função prática, na função estética e na função simbólica. Não tenha dúvida que esse assunto também vai cair na prova, tá? O que seria a função prática? A função mais simples possível, que é usual. A função estética, a função confortável. Não importa se é bonito ou feio, é que é confortável. Bom? E, por exemplo, uma pantufa não é algo muito lindo, mas é confortável. Então ele atende a função estética. Um salto bonito, 10 centímetros, 12 centímetros, ele não tem função prática, tá? Não dá para você correr de salto. Mas ele tem já uma função... e a função estética dele também... É por boniteza, né? Mas a função principal de um salto é a função simbólica. Tá? Não é confortável ficar num saltão o dia todo, não, para uma mulher. Mas a função do salto é mais simbólica, porque demonstra algo social, algo que é formal, que a pessoa está bem vestida. Tá? Então tem as três tipos de função: prático, estético e simbólico. Depois, nessa mesma aula, no nosso 6º encontro, eu falei que o ciclo da vida de um produto
introdução, crescimento, maturidade e declínio. Só que nem todo produto ele segue essa mesma sequência, tá? Tem produtos que ele fica pouquíssimo tempo no mercado. E aí eu dei para vocês 6 exemplos, né? O ideal é o produto que eu vou colocar isso aqui como base. O ideal é ele aqui, ó, introdução, crescimento, maturidade e declínio. Esse é o ideal. Mas tem produtos que aqui, ó, no início ele cresce muitão, introdução dele. Maturidade aqui a pouquinho, depois declínio, ó, morre já. Em curto espaço de tempo. Tem outros que crescem só um pouquinho, depois mantém, depois cresce, depois mantém, cresce, mantém. Depois tem outros que cresce muito devagar, que a introdução dele é muito lenta. Depois dá um pico lá em cima e depois já, já morre. Outro, ele vai lá em cima, depois ele volta aqui pro meio. Né? Outro, ele cresce muitão, depois ele quase morre, depois ele cresce aqui no meio, depois ele quase morre de novo. Então, ou seja, existe vários ciclos de vida de produto. Qual que é o ciclo que nós temos que tentar trabalhar nos nossos produtos? Esse que nasce aqui na introdução, que cresce, e esse que fica na maturidade aqui por maior parte do tempo. Esse que é o ideal, tá bom? Então, se tiver uma pergunta assim, ó, um ciclo de um produto, eles são todos iguais? Não, não são todos iguais. As fases são iguais, introdução, crescimento, maturidade e declínio, mas não permanece no mesmo tempo cada um, tá bom? A Coca-Cola está aqui na maturidade tem muitos anos já. E talvez demore a entrar no declínio. Tá certo? E eu vou encerrar esse vídeo porque está com 21 minutos. E nós vamos para a aula do 7º encontro já. Tá bom, pessoal? Até mais. Esse aqui é o primeiro vídeo. Acho que vou fazer uns 3. Esse é o primeiro de 3, tá bom? Até mais.